ministrando a palavra. Hoje até a esposa veio aqui presentear ele. Maravilha, hein? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ela disse: pastor, coloca lá o banner lá, que eu já quero colocar lá na família. Eu falei: benção pura, maravilha. Eita, que casal, que a paixão é bonito demais, né, irmão? Ah, lá ficou vermelho. Fica não, meu irmão, é coisa normal. Vem cá, meu querido. Vem. Você também é um homem bonito desse, né, irmão? Vai pra você ver. Maravilha. Deus te abençoe, meu querido. Esse rapaz aqui, irmãos, né? Um dia eu me converti antes dele um pouco. Uma certa feita eu passei em frente à casa dele, nós estávamos evangelizando. Ele estava lá com a caneca de cerveja, sem camisa. Você imagina a peça, né? E aí fiz uma visita para ele: vai lá na igreja, rapaz, vai lá para você conhecer Jesus. E também a sua mãe também orando, intercedendo por ele. Aí quando foi um dia, acho que lá na igreja de bairro Belo Horizonte, né? Foi lá na igreja de bairro Belo Horizonte, entregou a vida para Jesus. Aí mora aqui no bairro Cidade Jardim, veio congregar aqui. Olha para você ver que bênção, né, meu? Que glória a Deus por isso, né? Hoje está aí uma bênção de Deus. Deus te abençoe, meu querido, viu? Ele é o meu sobrinho, irmãos, meu sobrinho, sobrinho. Deus abençoe, meu querido, viu? Glória a Deus. Amém, irmão? Salve os irmãos com a paz de Jesus Cristo também. Está lendo a palavra no tema. Maravilha, Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, o versículo 8, 9 e o 10. É o tema da campanha, terceiro dia, terceiro elo, né? Maravilha, Jesus. Em busca daquilo que se perdeu. Amém. Todos os irmãos acharam? Amém. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, o versículo 8, o 9 e o 10 fala sobre a parábola da dracma ou da moeda perdida. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando o único pecador se arrepende. Feche os seus olhos, vamos estar fazendo mais uma oração. Grandioso, eterno, soberano Deus, Papai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos neste momento, ó Deus, pela tua palavra, ó Pai. Ó Deus, que nesta noite o seu louvor, papai, já foi entoado aqui neste lugar, ó Pai, neste tempo, já foi testificado nesta noite, ó Pai, algum testemunho, Senhor, mas neste momento, ó Deus amado, ó Deus eterno, diante de Ti, meu Deus, diante da Tua presença, que a Tua palavra nesta noite, ó Deus, toma a direção, meu Deus e meu Pai, de nossos corações, ó Pai, que a Tua palavra nesta noite, ó Deus, venha ser lâmpada para os nossos pés, venha ser luz para nosso caminho, ó Pai. Ó Deus, neste momento eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a entender a Tua palavra, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nesta noite, ó Deus, tenha liberdade para trabalhar em nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Sou grato a Deus, né, por essa oportunidade. Sou grato ao pastor pela confiança. Como o pastor disse, irmãos, né, uma certa feita, Deus abençoe, irmão. Uma certa feita a gente estava ali, mas Deus conhece o nosso coração. Eu me lembro que a minha mãe sempre orava na madrugada no monte para que Deus viesse me encontrar. E uma certa feita Deus me encontrou, né? Estava como aquela dracma perdida no meio do caminho, numa estrada de terra, mas o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. E a gente está aí para honra e glória ao Senhor Jesus. 22 anos já se passaram e a gente está aí aprendendo a cada dia mais.
não sou melhor do que ninguém, não sou bom, né? Porque a Bíblia fala que nós somos pecadores, mas o Senhor Jesus conhece o nosso coração. Por isso sou grato a Deus, né, pela vida dos irmãos, pelas orações, pela oportunidade. Lendo essa palavra, irmão, né, acerca da dracma, essa Bíblia, né, uma Bíblia nova que eu ganhei do meu amado irmão, e é o segundo dia que ela vem, segunda vez já que ela vem na igreja, pastor. Ela ainda está vindo devagarzinho, a segunda vez que ela vem, mas é bênção de Deus, irmãos. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, aqui na parábola da dracma, na minha Bíblia vai dizer sobre a parábola da moeda perdida. Aqui Jesus ele faz, né, 3 parábolas. O Evangelho de Lucas, ele relata aqui no capítulo 15, essas 3 parábolas. A primeira parábola aqui, ele vai dizer acerca da ovelha perdida. A segunda parábola, acerca da moeda perdida, a dracma, que se perdeu. E a terceira parábola vai dizer acerca do filho pródigo que deixou a casa do pai e foi para uma terra longínqua, a qual ele foi ali, pegou a sua herança e ele saiu da casa do pai. A história, a gente for ler as 3 parábolas têm o mesmo significado, né? Você vai ver a ovelha que se perdeu. A Bíblia vai dizer que o pastor deixou as 99 ali no aprisco e foi em busca daquela uma que se perdeu. Ele tinha 100 ovelhas, ele deixou 99 e ele foi atrás daquela uma que se perdeu. Por quê, irmãos? Porque ele conhecia o valor daquela ovelha. Aquela ovelha que se perdeu, somente uma, ele deixou as 99 no aprisco e ele foi buscar aquela uma, porque ele sabia o valor que tinha aquela ovelha. A história vai dizer que essa mulher, Jesus não está afirmando na sua palavra que havia uma mulher que tinha 10 dracmas. Ele diz que suponhamos, ele supõe essa história acerca dessa mulher, porque se a gente for estudar a história, as mulheres não era tão falada na Bíblia. Algumas mulheres, alguns momentos, alguns lugares que estava sendo pregado a palavra do Senhor, essas mulheres não eram nem lembradas. Mas aqui Jesus, ele quebra um paradigma aqui acerca da mulher. Jesus está falando acerca da ovelha, Jesus está ali pregando em certo momento para ali os fariseus ali, né? A Bíblia diz que aonde Jesus estava ali os cobradores de impostos, aqueles homens que eram considerados como traidores, como ladrões. E agora Jesus, ele está ali em frente àquele povo, e Jesus está falando acerca da parábola. Jesus, ele traz uma explicação acerca da ovelha perdida. E agora Jesus diz: suponhamos que uma mulher, ela tenha 10 dracmas, e dentro da sua casa ela venha perder uma das 10 dracmas. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: olha, essa mulher, ela acende uma candeia, e ela começa a varrer a casa, e começa a procurar pela dracma perdida. Se a gente for estudar a história da dracma, alguns estudiosos vão dizer que essa dracma, né, essa mulher podia ter recebido essa dracma como um dote. Essa 10 dracmas podia ser um dote que essa mulher recebeu, né, do seu noivo ali, antes do casamento. A Bíblia vai dizer que essa dracma, ela tem o valor, essas 10 dracmas, equivale a 10 dias de trabalho braçal. Uma dracma equivalente a um denário, e você vê na palavra de Deus que o denário equivalia a um dia de trabalho braçal. E essa dracma também no grego, né, equivale a um dia de trabalho.
E essa mulher, irmãos, a história vai dizer que ela começa a varrer a casa. A casa não era uma casa onde tinha bastante luz, tinha um porcelanato no chão, não. A história vai dizer que a casa era de terra, de chão batido. Havia somente uma porta de entrada, não tinha sequer nem janela naquela casa. Então aquela casa era muito escura. Por isso a história vai dizer que ela, perdendo uma das 10 dracmas, ela acende uma candeia, ela acende uma luz e ela vai varrer a casa, ela vai à procura daquela dracma. A história vai dizer que essa dracma podia ser usado, né, num colar, ou também podia ser usado tipo um lenço, né, com essas 10 dracmas colocado naquele lenço. A história vai dizer que essa mulher, essa dracma tinha um valor sentimental muito grande para ela. A história também vai dizer, quem sabe essa mulher recebeu essa dracma do seu pai. E quem sabe essa dracma era a única coisa que ela tinha. Alguma história, você pesquisando, vai dizer que essa mulher, ela tinha essas 10 dracmas, porque talvez ela seria também uma mulher pobre. Por isso ela só tinha somente essas 10 dracmas. E essas 10 dracmas eram um valor muito importante para ela. Se ela estivesse em uma festa, e se ela tivesse com essa dracma, ou no colar, ou ali na sua cabeça ali, na tiara, essa mulher, ela era separada. Alguém olhasse para aquelas dracmas, sabia que ela era uma mulher prometida, comprometida, que ela não era uma escrava, que ela tinha um valor por causa daquelas dracmas. Mas a história vai dizer, irmãos, que ela se perdeu, ela perdeu essa dracma dentro da casa. Por isso ela começou a varrer a casa. E a Bíblia vai dizer que quando ela achou aquela dracma, ela chamou as suas amigas e elas festejaram. Se você for ver a história da ovelha, quando aquele pastor ele achou aquela ovelha, ele a pegou no colo e ele trouxe aquela ovelha novamente. Ele chamou ali, né, os seus amigos e fez uma festa. Você vai ver que quando o filho pródigo ele se arrependeu e ele voltou, a história vai dizer que o pai estava o esperando. E quando ele volta, a Bíblia vai dizer que o pai ele mata ali o bezerro cevado, o melhor que ele tinha, e faz um banquete e se alegra ali, porque o seu filho que estava morto reviveu. E o resumo dessa história, irmãos, estava até no sábado conversando um pouco para o pastor. É tremendo, essas 3 mensagens, essas 3 parábolas, elas só têm um significado. E o texto áureo, o texto básico para a gente entender essa mensagem, está em Lucas 19, capítulo 10. Porque este é o filho, deixa eu ler aqui, irmãos, para mim não errar. Lucas 19, capítulo 10, é o texto, o tema principal dessas 3 parábolas. 19 e 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Jesus, a partir do momento que ele fala acerca da ovelha, Jesus está dizendo: se tiver uma alma que se arrepender, né, haverá festa no céu, os anjos vão se alegrar. E você vai ler, vai ver que está dizendo que os anjos se alegraram por aquela ovelha, que os anjos se alegraram por aquela dracma encontrada. Houve festa no céu, quando um perdido se arrepende e aceita Jesus. O interessante é que a Bíblia vai dizer, irmãos,
que a dracma, ela se perdeu dentro da casa, ela não se perdeu lá fora. A ovelha, ela saiu do aprisco, e a ovelha era acostumada o pastor chamá-la, ela ouvir a voz do pastor, e ela voltar para o aprisco, e de repente ela saiu, e o pastor foi atrás dela, e trouxe de volta. A dracma, ela se perdeu dentro da casa, e a mulher começou a varrer, e ela encontrou, e houve uma festa. O filho pródigo, ele saiu de dentro da casa, ele foi tentar a vida lá fora, depois de ter gastado tudo, ele se arrependeu, ele voltou, e o pai estava com os braços abertos, a esperar. O pai não foi em busca do filho pródigo, porque ele saiu de dentro da casa, ele conhecia as normas, ele conhecia o pai, e ele saiu. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu, ele caiu por si, e ele voltou, e quando ele voltou, o pai estava com os braços abertos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nós, que somos filhos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, Deus, ele requer de cada um de nós, que nós vamos atrás da ovelha perdida, que nós vamos atrás da dracma que se perdeu. Deus, ele quer que nós tenhamos mais amor pelas almas. Em Lucas capítulo 5, você vai ver que Jesus, após ele chamar os discípulos, Lucas capítulo 5, versículo 27 em diante, Jesus agora, ele está chamando ali os discípulos, ele está formando, a comitiva de discípulos. Em 5:27 vai dizer: depois disso Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletava os impostos, e disse: siga-me. Disse-lhe Jesus, e Levi, que é Mateus, se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: as pessoas sãs, as pessoas saudáveis, não precisam de médico, mas sim as doentes. Não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Nós vemos que Jesus aqui, ele está dizendo que ele veio para os pecadores. Jesus, ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Você não vê a pessoa quando ela está sã, bom de saúde, e ao médico, mas sim quando ela está doente. Então Jesus, ele está dizendo: olha, eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. E quem são os doentes, irmãos? Aqueles que estão aí, depressivo, quando a irmã falou, aqueles que estão aí nas drogas, prostituição, a qual Satanás tem lançado nas mentes, tem destruído lares, famílias, lançado os jovens, adolescentes, no mundo das drogas, da prostituição, do homossexualismo, no mundo do crack. Quantas mães têm chorado pelo seu filho, que se encontra, perdido lá fora, mas a solução está aqui na palavra de Deus. Jesus, ele disse: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Eu vim para aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não encontraram o caminho. Jesus, ele disse lá no livro de João, capítulo 6, João
João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele está dizendo que ele é o único caminho, ele é a única verdade e a vida. Tem caminhos que parecem bons, mas no final não é nada bom. Quando estava falando também de Zaqueu, a história vai dizer em Lucas 19, que Zaqueu também era um cobrador de impostos. Zaqueu era um homem muito rico. Zaqueu, ele tinha muitos bens, mas porém faltava alguma coisa. E certa vez a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele procurou ver quem era Jesus, mas a Bíblia vai dizer que Zaqueu não conseguiu ver Jesus. Logo porque a história vai dizer que aonde Jesus passava, havia uma multidão de gente que estava junto com Jesus, pessoas do lado de Jesus, precisando de um milagre, precisando de uma cura, precisando de uma libertação, estava junto com Jesus. Aonde Jesus estava, não faltava alimento. Então o povo estava ao redor de Jesus, mas Zaqueu, ele olhou e queria ver quem era Jesus. A história diz que Zaqueu, ele subiu a um sicômoro, a uma figueira brava. Ele subiu e Jesus estava no meio da multidão. E a história vai dizer que de repente Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A história vai dizer que o povo que estava junto ali começou a criticar os fariseus novamente. Mas quem é esse que vai entrar na casa de um ladrão? Porque os cobradores de impostos eram inimigos, irmãos. Ele era considerado como ladrões, porque eles cobravam a mais do que era para ser cobrado. E aqui no versículo 19, nós vemos que Jesus, ele quebra novamente. Então Jesus estava ali em Jericó. Havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima da multidão. Por isso correu adiante, subiu uma figueira brava no caminho onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo hospedar em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de imposto, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O povo ficou mais irritado ainda por Jesus dizer que Zaqueu também era filho de Abraão. Mas Jesus, ele disse: eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos. Jesus, ele veio buscar, irmãos, os perdidos. Nós vemos aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos, mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Aqui Paulo está dizendo, irmãos, a Timóteo, ele está explicando por que Jesus veio. Paulo, ele está dizendo que ele era o maior dos pecadores. Por quê, irmão?
porque a história vai dizer que Paulo, ele mandou carta ali para prender os cristãos. Paulo, ele mandava prender, Paulo, ele mandava matar. A Bíblia vai dizer que Paulo mandou apedrejar Estevão. E agora Paulo, sendo um pecador, sendo aquele que perseguia Cristo, ali a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9, que de repente Paulo estava indo ali naquele caminho, e de repente uma luz apareceu no meio do caminho. Paulo caiu ali do cavalo, e Jesus falou com ele: Paulo, por que me persegues? Jesus, ele foi ao encontro de Paulo. Paulo era um pecador, mas agora Jesus, ele muda a história de Paulo. Jesus, ele pega aquele que era pecador, aquele que perseguia, e torna ele a pregar a sua palavra. A Bíblia vai dizer que Paulo agora, ele está pregando a palavra do Senhor. E Paulo aqui em Timóteo, ele está explicando para Timóteo, que somente Jesus, a quem veio para os pecadores. Jesus, ele ama um pecador. Jesus, ele não quer que ninguém se perca, irmãos. A história vai dizer que essa dracma perdeu dentro da casa. Muitas vezes, irmãos, estamos perdidos dentro da casa. Quantas pessoas estão perdidas dentro da casa? Mas o que você perdeu dentro da casa? Essa mulher, ela perdeu aquela dracma, e ela começou a varrer a casa. A Bíblia vai dizer, irmão, que ela acendeu a lamparina, ela acendeu o candeeiro. Quem sabe, irmãos, você tem perdido algo dentro da casa, mas Jesus está dizendo nessa noite, é preciso acender novamente a chama do Espírito Santo, para que você comece novamente a buscar aquilo que se perdeu. É preciso que a luz do Espírito Santo, o salmista no Salmo 119, de número 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem sabe nós estamos precisando da luz do Espírito Santo, né? Para clarear o caminho novamente, para a gente encontrar aquilo que está perdido. Muitas vezes perdemos algo na nossa caminhada. Muitas vezes quando a gente começa, irmãos, na casa do Senhor, queremos fazer tanta coisa, queremos louvar, queremos pregar, queremos evangelizar, queremos, né, visitar, mas de repente, ao caminhar, de repente, no meio da caminhada, a gente vai se perdendo no meio do caminho. E Jesus, nessa parábola, Jesus está dizendo nessas 3 parábolas, volte a buscar aquilo que se perdeu. Quem sabe aquele que sentava do seu lado não vem mais. Quem sabe aquela alma que estava aqui louvando ao Senhor, glorificando ao seu nome, hoje está lá fora gemendo, precisando de uma mão amiga, de um apoio, precisando que a gente vai lá e traz de volta. Se a gente não vai, manda uma mensagem, irmãos. Quem sabe essa mensagem que você vai mandar, Deus vai trabalhar no coração. Esse homem, ele tinha 100 ovelhas, ele perdeu 1%, mas eu tenho 100, eu vou perder uma, não vai ter problema. Mas ele sabia o valor daquela ovelha, e ele foi atrás. Essa mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma dracma, ela sabia o valor, ela sabia de quem ela tinha ganhado, ela tinha ali, né, um amor por aquela dracma, e ela varreu a casa, ela procurou, e ela achou, e ela se alegrou. A gente se alegra, irmãos, né, quando você encontra alguém que faz tempo que você não vê, quando você encontra alguém que faz tempo que você não conversa, não dá um abraço na pessoa, você sente uma alegria. Então Jesus, irmãos, nessa parábola, Ele quer que a gente vai atrás das almas, vai atrás das ovelhas da dracma que estão perdidas.
e que a gente ore para que o filho que se perdeu retorne para casa. Aqui no rodapé dessa Bíblia, eu vou ler só um pedacinho, pastor. As 10 moedas de prata talvez fosse parte do dote ou da herança da mulher. Além de ter valor monetário considerável, tinha valor sentimental, e seria angustiante perder uma delas. Uma só moeda tinha um valor, portanto, podia ser essencial para a sobrevivência. No tempo de Jesus, estes valores podem nos ajudar a entender a aflição da mulher ao perder a moeda, assim como na parábola a mulher se alegrou ao encontrar a moeda perdida. Também os anjos se alegraram com um pecador penitente. Cada indivíduo é precioso para Deus. Ele se entristece com cada perda e se alegra sempre que um de seus filhos volte para ele e entra em seu reino. Talvez tivéssemos mais alegria nas igrejas se compartilhássemos o amor, o interesse de Jesus pelos perdidos, se procurássemos com mais diligência, regozijando-nos quando eles vêm ao Salvador. Então a igreja, irmão, Jesus nos chamou para a gente ir lá fora, atrás das ovelhas, atrás das almas perdidas. Muitas vezes temos incomodado. Eu tenho um irmão, em Cristo Jesus, um amigo, e ele não tem vindo, mas para honra e glória do Senhor Jesus, todos os dias eu mando uma mensagem para ele. Até no domingo eu fiz um convite ali para ele mesmo. Mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Deus conhece o coração de cada um. A Bíblia fala que tem amigos que é mais chegado que o irmão. E eu tenho bastante amigos aqui na igreja, graças a Deus, irmãos, Não só aqui na igreja. Então a gente aprendeu que mesmo a pessoa não estando aqui, a gente continua orando, que na hora certa, no momento certo, ela vai entrar por essa porta, e Jesus vai estar com o braço aberto, como aquele pai que recebeu aquele filho. Então, irmãos, nessa mensagem, tem mais algumas coisas aqui, mas eu não quero ultrapassar muitas horas. Essas 3 parábolas, essa parábola da dracma, que se perdeu dentro da casa. O foco de Jesus é buscar os perdidos. Jesus aqui nessa parábola, ele quebra, como eu disse no começo, um paradigma das mulheres. Imagina bem Jesus agora falando acerca das parábolas, e de repente ele supõe ali que uma mulher tivesse perdido. Então quebrou essa barreira, e Jesus está dizendo: olha, a dracma se perdeu dentro da casa. O tema da campanha é buscando o que se perdeu. Eu não sei o que os irmãos perderam, mas Jesus está dizendo: busque, continua buscando. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7, todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontrará. Então, se nós perdemos, irmãos, basta a gente procurar. O filho pródigo, ele estava lá fora, ele gastou tudo o que ele tinha. O único que sobrou, um trabalho para cuidar dos porcos. Era uma humilhação para os judeus, cuidar dos porcos. E agora ele disse: olha, na casa do meu pai, até o jornaleiro come do bom, do melhor, e eu estou aqui pensando em comer as bolotas dos porcos. Essas bolotas eram uma fruta que dava numa árvore ali, e era para tratar dos porcos.
E ele pensou em comer, mas ele disse: olha, me arrependei, né? Falou: Senhor, pequei contra ti, pequei contra o céu, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando ele foi, a Bíblia vai dizer que o pai estava ali, com braços abertos. Quando um pecador, irmão, se arrepende e volta para o Senhor, o nosso Deus, ele está com braços abertos para receber. E o nosso Deus, ele se encontra nessa noite, dizendo para mim e para você: busque, continua buscando aquilo que se perdeu. Muitas vezes não sabemos o que nós temos perdido, mas que o nosso Senhor, nosso Deus, o Espírito Santo, vem abrir nosso entendimento, para a gente buscar, encontrar aquele que se perdeu. Deixo essa palavra ao coração dos irmãos. Quero fazer uma oração. Os irmãos podem ficar sentadinho mesmo, vai ser rápido. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite falou ao seu coração. A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor é como a espada de dois gumes, ela penetra a alma e a medula. E nessa noite que o Espírito Santo de Deus veio falar ou falou profundamente no seu coração, eu quero fazer uma oração nesse momento. Amado eterno Deus Todo-Poderoso, Senhor amado Deus, Tu és fiel, Tu és verdadeiro. Ó Deus, a Tua palavra foi pregada nesta noite, ó Deus. O Teu nome foi glorificado nesta noite, ó Pai. Neste momento, ó Deus Todo-Poderoso. Eu não sei aquilo que os irmãos têm perdido, ó Pai, mas o Senhor sabe, ó Deus. Tu sabes, ó Pai Todo-Poderoso, aquilo que se perdeu dentro da casa, Senhor. Quem sabe o desejo de louvar não louva mais, Senhor. O desejo de pregar não prega mais, ó Deus. Aquela sede, ó Deus, de ganhar almas, aquela sede, ó Deus, de evangelizar, Senhor. Mas ao tempo, ó Pai Todo-Poderoso, foi perdendo o ânimo, Senhor. Foi perdendo, ó Deus, nos embaraços da vida, foi colocando desânimo ao coração. Mas esta noite, ó Deus Todo-Poderoso, eu venho orar, meu Deus e meu Pai, porque a Tua palavra nos diz, meu Deus, que a nossa luta é espiritual. Quem sabe Satanás, ó Deus, tem colocado o pensamento de derrota, mas esta noite eu creio no nome de Jesus, que a vitória é nossa pelo Seu nome, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Por isso eu oro neste momento, ó Deus, vai tocando, ó Deus querido, do alto à cabeça, a planta dos pés, venha mover sobre os corações, ó Deus. Acende a chama do Teu Espírito Santo sobre a vida, meu Deus e meu Pai, nesta noite. Ó Deus, se haver uma ovelha perdida nesta noite, se haver uma alma perdida, desagarrada do prisco, se haver nesta noite uma dracma perdida, em nome de Jesus, que venha voltar, Senhor, que venha ser encontrada nesta noite. Nagasui te conderai de conderrabrache ribrabra condoromnai. Ó Deus de poder e glória, começa a mover, Senhor, sobre a família, vai trazendo, ó Deus, aquele filho que se perdeu, vai trazendo, ó Deus, aquele que estava na igreja, aquele que voltou para trás, mas em nome de Jesus nesta noite, venha ser encontrado novamente, venha regozijar, Senhor, porque a Tua palavra nos diz, ó Deus, que haverá festa no céu, por um pecador que se arrepende, aleluia. Graças te damos, ó Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Assim eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Peço orações dos irmãos. Quero dizer rapidamente para os irmãos que foi uma luta travada hoje, irmãos, para mim estar aqui. A gente estava lá no primeiro andar do hospital, quebrando uma porta do elevador, para a gente estar trocando a porta do elevador, pastor. E ontem a gente trabalhou a primeira, né, no terra, trocamos a porta, quebramos, marreta para todo lado, não aconteceu nada. Mas hoje, irmãos, logo depois do almoço, a gente foi quebrar uma parede. Um pedreiro estava para o lado de dentro do elevador, eu para o lado de fora. Ele estava com a marretinha pequena, eu passei a minha marreta maior para ele, pastor, para ele quebrar para lá de dentro e eu para lá de fora. De repente ele deu uma marretada assim, irmãos,
voou um pedaço de massa de cimento, pegou bem na canela. Irmãos do céu. Na hora eu pensei, falei, ô Jesus, né? Só falei, ô Jesus, e segurei. Graças a Deus, irmãos, né? Fui lá na manutenção, um irmão lá do São Geraldo falou, não, vem aqui que eu vou colocar um soro aí. Rapaz, estava com vidro de álcool lá, você. Falei, o sangue de Jesus, e eu firme, né? Mas graças a Deus, até mostrei a canela ali para o Misael. Mas Jesus é bom, irmãos. E o diabo perdeu mais um, porque ele queria me estressar hoje, para mim não estar aqui. Mas toda a honra, toda a glória pertence ao nosso Deus. Deus abençoe, eu volto a palavra, pastor. Glória a Deus, aleluia. É isso aí, meu irmão. Deus prova nós em tudo, amém? Mas maior é o Senhor que está conosco, amém? Ele nunca falhou e nunca falhará. Podemos às vezes até perder uma batalha, mas não perdemos a guerra, amém? Nosso general está conosco na nossa batalha e na nossa guerra. Vamos colocarmos em pé, vamos louvar a Deus. Louve conosco. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado. Na onde? No esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo pelo que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Oh, aleluia. A tempestade não pode, amém, nos destruir, por mais que ela seja brava, por mais que ela se levante. Ela pode levantar mais um momento que Deus se levanta do seu alto e sublime trono.
e dá uma ordem, ela tem que cessar, porque maior é o nosso Deus do que a tempestade que está assolando a tua vida. Oh, aleluia! A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Diga com toda a veemência: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é quem é o nome? Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Feche os teus olhos nesse momento. Oh, aleluia. Talvez você entrou aqui nesta noite, talvez você perdeu algo valioso. É tão ruim a perca de alguma coisa. Quando nós perdemos algum objeto, nós ficamos tristes. Mas nesta noite não é sobre objeto, não é sobre talvez o golpe que o Collor deu em você há tantos anos. Talvez isso ainda você vai você lembrar. Mas a maior perca muitas das vezes não é nada sobre referência financeira, material. Mas a perca vai muito mais do que isso. É a presença de Deus, é a alegria da salvação. Aquele que louvava já não louva mais, aquele que era usado nas mãos do Senhor já não é mais, aquele que era um profeta já não é mais um profeta. Nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele pode restaurar a tua vida, Ele quer restaurar a tua vida, a tua história novamente. Ele quer mudar a tua história. Talvez as páginas da tua história não tenham sido páginas de alegria. Quem olha para você, vê você sorrindo no seu trabalho, a sua vida financeira, você tem tudo que você precisa, mas você não tem, aleluia, tudo que você deseja. Talvez nós precisamos de tantas coisas, mas como Jesus disse para Marta: Marta, uma só é suficiente, e Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Nesta noite, escolha a boa parte, amém? E a boa parte é de estar nos pés de Jesus, é de conhecer ao Senhor, é de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus nesta noite ministra ao teu coração e traz a sua memória, que você possa perceber como aquela mulher que tinha 10, ela perdeu uma. É preciso ter consciência de uma perca, porque ninguém irá buscar algo se ela não tiver uma consciência de que se perdeu algo. E nesta noite você saiu da sua casa para vir na casa do Senhor, porque o Espírito Santo, aleluia, diz na tua memória: você perdeu alguma coisa que você vai poder achar, e só o Senhor pode fazer, aleluia, você encontrar aquilo que você se perdeu, aquilo que você perdeu.
ao decorrer da sua caminhada. E aquela mulher fez algo, ela acendeu uma lâmpada. A casa escura é importante, irmãos. Luz representa Cristo, palavra. Ela buscou com diligência, busca com diligência, aplique até você encontrar. Não se fala, não é sobre uma campanha, é muito mais do que isso. O tema é somente um início de um pontapé para que você possa aplicar a sua vida em buscar algo que outrora você era, que hoje você não é mais. Ah, meu querido, a palavra de Deus vai dizer: ainda que o meu exterior se corrompa, ainda que eu envelheça, mas contudo o meu interior se renova dia após dia. Podemos ficar com os cabelos brancos, podemos ficar careca, podemos, irmão, ficar de idade avançada, mas a presença de Deus nunca deve mudar na nossa vida. Que nesta noite você se alegre na presença do Senhor. Você não tem tudo que você quer, mas você tem tudo que você precisa na presença dEle. E a presença dEle, Ele disse que com Ele nós saltaremos as muralhas. A Bíblia vai dizer que o Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Somente quem experimentou da água, da fonte da vida, realmente nunca mais irá beber em outras águas rotas, porque Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, assentado no seu alto e sublime trono. Não precisamos de amuleto para chegar a Deus. Não precisamos, aleluia, de regras, de normas. O nome de Jesus nos garante a presença dEle. O nome de Jesus nos garante a vitória. O nome de Jesus, que é sobre todo nome, é o nome que abre porta, é o nome que liberta, é o nome que restaura, é o nome que salva. Em Atos vai dizer que não existe nenhum outro nome dado ao homem em cima ao céu e embaixo da terra, a qual possamos sermos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. A inspiração daquele pintor que fez aquele quadro, aquela imagem triste, é uma falsa inspiração, porque lá no sepulcro em Israel, aonde foi sepultado o meu Jesus e o teu Jesus, está uma placa na porta dizendo: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Você crê nisso? Ele ressuscitou. Por isso importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós não vemos, mas sentimos a sua presença e cremos pela fé que Ele está no nosso meio. A tua presença é real, aleluia. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Eu quero orar por você com os olhos fechados. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, eu não conheço ninguém aqui, Senhor. Eu não sei nos seus particulares. Eu não sei, Senhor, quando eles entram nos seus quartos, que apaga as luzes e começa, Senhor, a declarar diante do Senhor palavras e coisas, Senhor. Mas o Senhor conhece cada um deles que aqui está, Senhor. Os seus olhos são como chama de fogo, Pai, que penetra no íntimo, no interior de cada um. Por isso, Pai, eu apresento cada necessidade, cada causa diante do Senhor. Que o Senhor possa os abençoar. Senhor, eles saíram dos seus lares, deixaram os seus afazeres para estar aqui, Senhor, na tua casa, nesse templo, para adorar o Senhor, Pai. Senhor, meu Deus, todos aqueles que te buscam, Senhor, de modo nenhum voltarão para suas casas de corações vazios. Por isso, Espírito Santo, continue ministrando em suas vidas, em seus corações, guardando e abençoando, fazendo com que eles possam encontrar aquilo que eles perderam, ó Pai. Aquilo que outrora, Senhor meu Deus, era
algo de valor em suas vidas, mas ao decorrer da caminhada foi se perdendo. O Espírito Santo restitui, traz novamente, Pai. Leva-os em segurança e conceda a vitória a todos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Aleluia, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, amém, no nome de Jesus. Sábado, permitindo Deus, irmãos, nós temos um encontro marcado lá na nossa igreja sede, amém, comemorando 61 anos, pela bondade e a misericórdia de Deus. Pastor Edilson Borges, amém, lá de Borda da Mata, vai estar ministrando a palavra de Deus, e nós estaremos lá no sábado, amém, permitindo Deus. Sairemos daqui por volta de mais ou menos umas 6h20, mais ou menos, amém. Você que tem o seu veículo, que quer nos ajudar, amém, levar pessoas para junto estarmos lá louvando e adorando a Deus, será bênção, amém. Amanhã nós temos também uma comitiva aí para nós irmos lá em Silvianópolis, amém. Sairemos daqui por volta de umas 18 horas, estaremos lá. Ore por mim, amém, ore por nós, estaremos indo lá ministrar a palavra. Que o Senhor seja glorificado, que o nome dele seja exaltado, amém, e que almas venham a ser salvas, e o nome do Senhor sempre, sempre, sempre seja visto, seja aparecido, amém. Que Deus abençoe a todos. Domingo, escola bíblica dominical, e à noite, culto das primícias, amém, culto das primícias. Presbítero Marcelo, da Assembleia de Deus Missão, vai estar conosco ministrando a palavra, amém, não falte, venha participar conosco, venha trazer também o seu quilo de alimento, amém, não perecível, para que nós possamos termos na despensa da igreja para atendermos a necessidade daqueles que necessitam, amém. Lembre-se que o amor não consiste somente em palavras. Falar que eu amo a pessoa é muito fácil, irmão, até o papagaio fala, mas agir, ação, obra, amém. Pastor, só tenho lá uma barra de sabão. Faz igual a irmã disse, coloca a tua fé em ação. Não espere sobrar para você abençoar o teu irmão, porque isso, irmão, é sobra. Deus não trabalha em cima de sobra, Deus trabalha em cima de fé. Aquela mulher não tinha nada. Quando Elias foi lá, estava pegando o graveto para comer um pão para esperar a morte junto com seu filho, mas ela creu na promessa do Senhor, e por causa disso, irmão, aleluia, a farinha da panela nunca acabou, o azeite da botija nunca cessou, até que veio chuva sobre a terra. Deus, Ele cuida de nós, amém. Deus, Ele cuida de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Domingo, na escola bíblica dominical, nós teremos o evangelismo, amém, irmão. Vamos vir todos com a camisa. Aqueles que for vir, vem com a camisa do grupo, amém? Você que tem lá uma camisa do seu grupo, da igreja, vamos vir, vamos bater de porta em porta, irmão. Vamos sair, vamos fazer o evangelho, amém? Vamos levar Jesus. Pastor, tem vergonha, irmão, vergonha de roubar, vergonha é pecar. Falar de Jesus nós não podemos ter vergonha, não. Tem pessoas aí que às vezes através de um ato, de um amor, de um abraço, são pessoas às vezes que se convertem ao Senhor, vidas que estão sendo destruídas, amém? De repente pessoas carentes, igual a nossa irmã Luciana disse, é verdade, irmão. Nós precisamos atentar com mais diligência com as pessoas que estão do nosso lado. Ficamos olhando só para o nosso umbigo, não olhamos para o lado. Às vezes existem pessoas do nosso lado que estão sorrindo, mas estão morrendo. E um abraço, irmão, cadê o irmão do abraço? Irmão Glaucio, faz tempo que você não sobe aqui para me dar um abraço, meu querido. No dia que quiser sentir, pode vir me dar um abraço. Mas eu também preciso ir até ele abraçar também, né, meu querido? Mas é muito bom, irmãos, muito bom, né? Sentir aquele abraço do irmão. Então, ou seja, olhe para o irmão do teu lado, antes de acabar o culto, depois que acabar o culto, abraça aí uns 10, uns 20 aí, irmão, amém? Diga para ele o quanto você é importante, amém? A igreja é conhecida por isso, amém? Pelo amor, pela unidade, pela comunhão, amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Estenda as vossas mãos assim. Deus abençoe os visitantes, viu? Uma alegria, uma honra para nós conhecer vocês. Volte sempre, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus a todos. Com a graça, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e as doce e rica comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós,
não somente hoje, mas para sempre. Todos juntos digamos. Vamos aplaudir a Jesus. Jesus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. E saudemos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus.